e depois passamos para este que já é um comentador residente, Alexandre Mano. Muito boa noite, é bem-vindo aqui à TTV e também ao Faça o Seu Juízo. Obrigado, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco, em particular contigo. É sempre um prazer poder debater estes assuntos contigo e conversarmos um pouco, explicarmos, darmos a nossa opinião, que é aquilo que é, não é? E partilharmos também com os nossos telespectadores a visão sobre este assunto. Já nos conhecemos de vários carnavais, estou a falar em particular de outras montras televisivas, nas quais já debatemos vários assuntos de interesse social e até político, Alexandre Mano. Por que não dizer económico, já que é a sua área de saber? Exato, sim, é verdade. Já tivemos quase 1000 horas de trabalho em conjunto. É sempre um prazer estar contigo e, obviamente, estar aqui na tua TV também e falar para todo Moçambique que nos vê e podermos também conversar um bocado sobre estes assuntos que são muito importantes para os jovens, para aqueles que nos estão a ouvir, e também darmos um pouco aquilo que é, às vezes, do meu ponto de vista, uma visão sobre este tema que muito tem-se falado e o impacto que ele tem na sociedade. Certo, Mano. Também contamos com a Nhantumbo, portanto, já é residente aqui na casa. Muito boa noite, é igualmente bem-vindo à TTV e, naturalmente, ao Faça o Seu Juízo. Nhantumbo. Boa noite, Clemente Carlos. Boa noite, Alexandre Mano. Saudar todos aqueles que se encontram em casa para juntos estarmos aqui a analisar este facto e também todos aqueles que fazem possível este programa, estendido aquilo que é a minha saudação. Sejamos todos breves. Muito bem. Mano, vou começar mesmo consigo como um consultor econômico e que entende de vários assuntos voltados às diversas formas de fazer dinheiro no país, sejam estas formas convencionais, digitais, sejam por aplicativos ou então táxi tradicional. Na vertente da mobilidade, estamos a falar de aplicativos que vêm para facilitar a vida dos transeuntes, oferecendo aqui um serviço de táxi bastante acessível, mas por outro lado também combatemos o desemprego, provendo aqui uma alternativa usando carro próprio ou então motociclos para fintar o desemprego e naturalmente a falta de dinheiro para necessidades básicas. Como é que olha para o aparecimento destes aplicativos no mercado moçambicano, Mano? Olha, em primeiro lugar, os táxis por aplicativo, ou aquilo que a gente chama o ride-hailing, é uma tendência global e mundial, okay. Principalmente na Europa, começou na Europa, nos Estados Unidos, em que o conceito, e esta parte é muito importante para a nossa conversa a seguir, é um serviço baseado na experiência do utilizador. Portanto, o utilizador tem um papel importante na classificação do serviço e, obviamente, que é uma resposta do mundo global, da transformação digital, okay. De termos um serviço muito fácil, disponível para quem quer ter uma segunda renda e acessível. Bom, acessível é até discutível, okay. Mas podemos ir lá também, mas para explicar o contexto. E, portanto, o ride-hailing, neste caso o táxi por aplicativo, vamos assim chamar, é uma tendência global que está a crescer em todo o mundo. Em África está a crescer ainda mais, na América Latina também, okay. Porque ele vem responder a 2 pontos muito importantes. Em primeiro lugar, é uma forma de mobilidade que me permite, por exemplo, hoje, na nossa capital, em Maputo, eu consigo aceder a um carro aqui onde estamos para poder ir para a Costa do Sol em menos de 5 minutos. Okay. Portanto, isto é um benefício extremamente importante para a mobilidade do país e para todos os cidadãos que vivem, neste caso, em Maputo. E quanto a ser barato, bom, eu não considero que estas aplicações sejam baratas. Vou dar um exemplo. Se eu quiser sair daqui para a Costa do Sol, eu vou gastar provavelmente 200, 220 meticais. Se eu quiser ir e vir, já são 500 por dia. Portanto, se eu fizer isto vezes o número de dias, 2 ou 3 vezes por semana, chega ao final do mês, são 10, 12 mil meticais. Okay. Não é assim tanto acessível. Mas existem ofertas um pouco mais dispendiosas, mano. Não, é isso que eu estou a dizer. Se calhar o 500 seria só numa viagem. Isso mesmo. Não, aí eu já nem vou falar. Portanto, só estava a dizer que há um mito, que é que o serviço, de facto, é um serviço que as taxas são muito baratas. Bom, eu dei aqui um exemplo concreto que não é assim tão barato como nós. Eu considero que é acessível, não barato. Ok? Agora, o que é que eu digo? Estes aplicativos também vêm criar uma grande onda de emprego, principalmente para os jovens. Certo. Ou seja, há muita gente que está a ter uma segunda renda com o seu carro, com a sua viatura, em que antes de entrar no serviço, depois de entrar no serviço, durante a hora do almoço, cria uma renda adicional significativa. Okay. Agora, o que é que acontece? Os táxis por aplicativo funcionam na base da oferta e da procura, usando principalmente a inteligência artificial, um modelo de preço que permite isto que nós estamos aqui a falar. Então, quando nós dizemos que a oferta e a procura, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que
Se eu tiver muitos carros e poucas viagens, o que é que vai acontecer? Naturalmente que o preço da viagem vai diminuir para que todos os carros que estão registados possam, se calhar em vez de fazer 10 viagens, fazer 5 e terem a sua renda. Ok. O mercado e estes aplicativos funcionam assim. Quando nós vemos os jovens, eu tenho dito isso a alguns, Alexandre, vou comprar um carro para fazer o serviço aplicativo A, B, C ou D. Eu disse, olha, tem cuidado, porque para tu teres uma renda que te possa permitir teres um salário, pagar o teu custo de carro, tens que entender que tens que fazer muitas viagens. Certo. O modelo de negócio é esse, para permitir que seja acessível para mim, para ti, para o Abel e para o Manel e para quem está na Matola, quem está em Marraquém, quem está na Beira, ser acessível. O preço tem que ser um preço que tu tenhas, mas não é só aqui, é em todo lado. Se tu vais, por exemplo, a Joanesburgo e sais da zona A para a zona B e apanhas um Uber, desculpa a publicidade, apanhas um táxi por aplicativo, é muito mais barato do que apanhares um táxi, não há comparação. Certo. Então, os mercados estão um pouco a ajustar e os táxis também. Obviamente que aquilo que eu acho é que é preciso que os jovens entendam que estes táxis por aplicativos vieram para ficar e, portanto, são uma realidade em termos de indústria, em termos de mercado, que veio para ficar, que é preciso nós percebermos esta globalização e estes negócios e perceber como é que o nosso perfil, o meu perfil e aquilo que eu pretendo se enquadra ou não se enquadra. E é esse o grande desafio que tu vais tendo, porque houve muitas pessoas que se calhar tiveram falsas expectativas e não se informaram devidamente. Compraram um carro com uma prestação que têm que pagar no final do mês, mais o custo de vida, mais o combustível. Ou fazes muitas viagens e estás de facto a trabalhar, ou então fica complicado. Então é este o balanço que muitas vezes não é fácil. Muito bem, mano, agora vamos entrar na problemática, vamos entrar aqui no descontentamento que estes operadores vêm aqui manifestar. Como sabe, a TTV, as nossas instalações foram ontem visitadas, portanto, por centenas de operadores de táxi por aplicativo, mais em particular os chopelistas, que também fazem parte desta empresa, e estes reivindicam que inicialmente estes serviços ofereciam muitas, vamos dizer, vantagens e bonificações. Vantagens estas que, do nada, segundo os denunciantes, foram removidas, o que está a criar aqui um caos. O que exatamente é que está a acontecer com este aplicativo? Como é que vê esta problemática e qual seria uma possível solução? Olha, em primeiro lugar eu tenho imenso respeito por todos os chopelas, todas as pessoas que estão na rua. Certo. E isto eu digo de forma genuína, porque eles dão o seu melhor todos os dias para poderem fazer o seu serviço, para poderem fazer o seu trabalho. E, portanto, nós temos que ter muito respeito por eles e eu sei que eles acordam muito cedo, estão a trabalhar, muitos fizeram investimentos. Bom, eu não conheço em particular, nem posso falar em nome de nenhum aplicativo, nem posso apenas dar a minha opinião, não é? E é isso que nós estamos aqui para tentar também esclarecer. Bom, aquilo que eu tenho conhecimento daquilo que fui pesquisando e daquilo que fui lendo para podermos estar aqui hoje a falar, aquilo que eu entendo é o seguinte: qualquer serviço, e estes serviços de táxi por aplicativo, não só em Moçambique, mas em todo lado, quando entram no mercado, oferecem aquilo que se chamam bónus, que é para fazer o quê? Os bónus é uma... Um chamariz? É uma tática que é normal ser usada para qualquer setor. Vamos fazer aqui uma analogia. Não é? Eu tenho uma nova marca de refrigerantes ou de cerveja que quero trazer para Moçambique. O mercado já está estabelecido. Se eu quiser que outros distribuidores venham comprar o meu produto para poder vender, eu tenho que lhes dar algo adicional para cativá-los a vir para cá. E então, os bónus daquilo que eu percebi é um pouco isso que é dado às pessoas que fazem táxi por aplicativo durante um determinado período para equilibrar o mercado. E, portanto, eu penso que todos eles têm a noção que os bónus são temporários. Era aquilo que eu dizia no princípio. O que nós temos que ter a noção é se o meu perfil, aquilo que eu tenho, a capacidade que eu tenho, consigo fazer ou não este serviço. Esse é que é o ponto importante. E eu penso que esse é muitas vezes o grande desafio. Porque estas plataformas não são geridas por Moçambique, nem são geridas em África, nem as plataformas da África do Sul, é igual. Isto é uma tendência global e eles fazem uma análise do mercado. E quando eu digo uma análise do mercado os táxis por aplicativos ninguém é obrigado a fazer. Não estou satisfeito com o serviço, desligo. Não preciso de usar. E se calhar podemos ter aqui em Moçambique 1, 2, 3, 4, 5 empresas que se juntam, criam um aplicativo nacional para experimentar. Penso que já se tentou fazer isso e, portanto, isso é uma alternativa. Mas tem outros aplicativos que já existiam antes do aplicativo em alusão,
mas com a chegada deste novo acabaram por perder o mercado, se me permitir. Na África do Sul também aconteceu o mesmo, em Angola também aconteceu o mesmo, noutros mercados também. Hoje em dia nós vemos, daquilo que eu estive a estudar e a analisar, nós vemos que os mercados, quando maturam, por exemplo, na Europa tu tens duas grandes marcas, não vou estar aqui a dizer, que estão tato a tato. Um mês uma está em cima, outra está em baixo, mas durante muito período houve uma única, praticamente tinha o mercado todo. Então o mercado moçambicano é um mercado novo, muito apelativo. Aquilo que eu sinto como eu te disse, se eu chamar um carro agora para aqui onde nós estamos, para ir para a Costa do Sol, eu vou conseguir um carro em menos de 5 minutos. Isso quer dizer o quê, Clemente? Quer dizer que há muita gente que está a trabalhar. A oferta, exatamente. Agora, isso quer dizer que há gente, de facto, que está a conseguir ter o seu ganho e está a conseguir trabalhar. O que é importante e o que é que nós acho que nós podemos ajudar os jovens? É preciso entenderem o negócio, é preciso se informarem sobre o negócio. Em outras palavras, estaria a dizer que este descontentamento não é generalizado? Bom, se fosse, isso eu não posso, não podemos dizer que é generalizado ou não, mas se fosse, não teríamos a oferta que eu estava-te a dizer. Havia falta de carros. Quer dizer que as pessoas que continuam a fazer ou que fazem têm algum ganho significativo nisso, né? Portanto, se não fosse, nós não teríamos tanta oferta como eu estou a dizer, seja nos chopelas, seja nos carros. Eu penso que esse é um ponto de reflexão importante que devíamos ter. Muito bem. Mano, permita-me também partilhar este assunto com o seu co-painelista, falo assim do Nhantum, que está bem aqui ao meu lado esquerdo. Nhantum, na sua ótica, como é que vê aplicativos que apareceram à partida para oferecer emprego, ou melhor, uma alternativa ao desemprego, podemos assim colocar, mas também que, de alguma forma, os próprios operadores dizem estar a sentir-se aqui explorados, porque inicialmente haviam vários bônus estes que agora foram cancelados, e estes alegam que o sistema não está a ajudar. O que acha que está aqui a acontecer? Qual seria a solução? Estes jovens devem desistir do aplicativo? Devem continuar a fazer esta pressão? Na sua ótica, como é que este problema poderia ser resolvido? Eu olho como uma guerra de narrativas, onde o jovem, a princípio, começou com uma visão daquilo que seria este táxi por aplicativo. Certo. E no decorrer do tempo, por causa do número de jovens ou de investidores que foram apostar nesta área, o nível de transporte a circularem na praça aumentou. E se aumentou, infelizmente, o número de procura não foi proporcional. E aí começa a criar um desequilíbrio. E para este aplicativo conseguir ter aquilo que é um entendimento em todos aqueles em que praticam este exercício, acabou tirando este bônus. Para quê? Para permitir com que os demais também venham ter aquilo que é a sua prestação financeira, porque nós temos que compreender que este modelo aplicativo, este táxi aplicativo, ele não é local, ele é internacional, e se é internacional é moderado fora de Moçambique, e nós temos que ter a capacidade de compreender aquilo que é a maneira de estar e de ser desse táxi por aplicativo. Mas aqui também existe aquilo que é a falta de conhecimento. Provavelmente não houve aqui aquilo que é uma interação, aquilo que seria uma espécie de auscultação para que haja a compreensão de como é que funciona este instrumento. Exato. Muitos acabam entrando por conversas de café. Quer dizer, não há aqui uma espécie de uma formação. Mas compreender aquilo... que competiria dar este workshop, esta conscientização? Eu quero acreditar que a nível local nós temos uma instituição que zela por esta área. Então, esta instituição deveria ter uma responsabilidade social de explicar todos aqueles que são candidatos ou são potenciais candidatos a prestarem serviços a este aplicativo. Para quê? Para compreender aquilo que é a vantagem e aquilo que é a desvantagem. Para estarem alinhados, para evitar com que a juventude esteja agora numa situação de sentir-se abandonada ou sentir-se traído. E também a qualidade de gente que lá se encontra, porque o nível de entendimento e de percepção também conta muito. Quem é que muitas vezes faz esse tipo de transporte? Aí está em causa também, porque muitas das vezes os que fazem este tipo de transporte o dia a dia ou 24/24 são pessoas em que apostam severamente nesta prática para ter aquilo que é sua renda. Agora, aquele indivíduo que tem o seu transporte, vem à cidade ou vai a Matola para ir trabalhar e no percurso acaba tendo esta oportunidade de querer adicionar mais uma
uma quantia. Este provavelmente pode não estar a olhar para este imbróglio como algo que vai lhe tirar a paz. Mas temos aqueles que, infelizmente, direto ou indiretamente, investiram naquilo em que é o seu dinheiro para compra de um veículo, e até existem pessoas que também pagam alguém para conduzir aquele carro. Ou seja, é o combustível para aquele carro, é a manutenção para aquele carro, e é um final do mês que tem que pagar aquele indivíduo que está a conduzir. E como é que esse dinheiro há de vir? Se o número de oferta é maior e a procura é inferior. Então, aqui acaba existindo aquilo que é um litígio. Então, é necessário com que esta entidade venha regularizar, venha manter aquilo que é o bom ânimo neste tecido social, para uma compreensão de como isto opera. Porque, às vezes, a operadora, ela dá-se mal não porque ela tem um propósito de se dar mal, mas por causa da comunicação. A comunicação, ela é muito, mas muito, muito importante para evitar o dito e o maldito. E hoje os jovens sentem-se traídos, mas poderia ter-se evitado isto. Mas há que compreender que nós estamos num mercado muito agressivo, um mercado onde as pessoas já não passa a expressão, já não babam para ter um serviço por perto. Okay. Quer dizer, o serviço tem que ir até o consumidor. E quando é assim, acaba descendo aquilo que é a margem daquilo que ele tem a vender. Por quê? Porque eu tenho opção de escolha. Quando tenho opção de escolha, eu não posso pensar que aquele negócio ou aquela fasquia, aqueles números que eu apanhava na minha conta, eles vão se manter intactos. Não, eu tenho que compreender que este é um negócio que, num determinado momento, ele pode estar no auge, mas num determinado momento, ele pode descer. E quando é assim, eu, como empreendedor, eu tenho que ter capacidade de fazer uma leitura daquilo que pode ser os próximos 6 meses e o próximo ano. Como é que será este mercado? Será que haverá uma aderência ou será que seremos só nós? Mas isto é preciso existir alguém que lhe dê aqui um pequeno training, não é, daquilo que é visão de business, para ele ser um indivíduo versátil naquilo em que ele faz, porque nós não podemos ser estáticos, e muitas vezes os indivíduos que vão fazer este negócio são indivíduos estáticos. Ele pensou, isto não somente na questão do táxi por aplicativo, mesmo os vulgos chapa 100 ou os transportes públicos. Ontem aquele negócio era muito rentável, mas hoje já não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa por quê? Porque há muito transporte. Tudo bem que o número de habitantes também vai dia após dia, o êxito, aquilo que é a taxa de natalidade, não é? Ela vai gradualmente crescendo, mas em algum momento também há que compreender que o número de transporte hoje numa determinada rota já não é igual ao número de transporte há 3, 4 anos atrás, e isto acaba minando aquilo que é o final do mês, aquilo que é a receita daquele indivíduo que fazia. Por exemplo, o patrão pode dizer, eu diariamente quero aqui 2.500 meticais na minha conta, mas se naquela rota tinham 100 transportes, ele conseguia ter 2.500 meticais. Se aumenta mais 10 transportes, naturalmente os 2.500 meticais estarão em risco para estar na conta dele. Por quê? Porque aqueles mais 20 transportes que vão entrar naquela rota vão acabando minando aquilo que é o número de passageiros que se faziam presente anteriormente no seu carro. Então vão ter que repartir o número de passageiros daquela rota em função do número de transportes que lá existir. Então isto vai acabando fazendo com que as pessoas em algum momento vão pensando que não há negócio. A questão não é não haver negócio, a questão é aumentou-se o número. Então é preciso nós termos uma capacidade de compreender aquilo que é o mercado, como é que o mercado ele funciona, e não se ajustar naquilo em que eu penso. Eu tenho que me ajustar naquilo em que o mercado oferece. Porque o mercado é que dita qual é o nosso posicionamento para que amanhã não tenhamos problemas iguais a estes. Então, vamos também acompanhar aqui um vídeo que temos sobre a situação de Bobole. Trouxemos esta abordagem na edição de ontem, em que depois de uma viatura ter sido ali interceptada pela polícia, o condutor não obedeceu à ordem de paragem. Eis que agentes da polícia tentaram seguir a viatura em causa, o que culminou no disparo. Portanto, o agente alvejou a viatura em questão, ou pelo menos um dos ocupantes, no caso concreto uma criança. Presume-se que seja um tiro acidental, ou seja, a criança não era o alvo deste polícia. Obviamente que o agente tinha ali a intenção, muito provavelmente, de atingir o condutor, o que não chegou a acontecer, e infelizmente esta criança foi atingida de forma fatal. O que sucede é que, na sequência, a polícia tentou recolher o corpo do seu colega agora falecido, mas infelizmente não foi possível, ou melhor, houve uma dificuldade colocada pelos moradores,
ou os jovens que se amotinaram naquele local, o que forçou a polícia a disparar cilindros de gás lacrimogéneo, causando uma situação de total agitação, onde até membros dos mídia foram, portanto, vistos a tentar lavar o rosto, de modo a recuperar ali. Portanto, eu peço aos colegas que partilhem em tela cheia esta imagem sobre a minha voz, por favor. E neste momento conseguimos acompanhar agentes da polícia também a passarem mal com o mesmo gás lacrimogéneo que foi usado para dispersar as pessoas. Alguns colegas da comunicação social pertencentes a outros órgãos também ali a tentar lavar o rosto para se livrar dos efeitos do gás lacrimogéneo, que tem um efeito bastante forte na vista e também na respiração. Afeta, portanto, tanto a respiração quanto a visibilidade, a visão. Na verdade, é mesmo este o efeito do gás, que é justamente de dispersar as pessoas com este mal-estar causado por esta fumaça, portanto, até certo ponto tóxica. Aí está, conseguimos agora acompanhar os membros dos mídias, alguns colegas de órgãos de comunicação a sofrerem também ali o efeito do gás, tal como a polícia. Afinal de contas, o gás lacrimogéneo não tem distinção, não pode discriminar quem é quem. Qualquer pessoa que estiver no raio em que tenha sido lançado, obviamente que vai sentir o respectivo efeito. Portanto, aí está esta situação. Vou pedir aos colegas que voltem connosco, entretanto, que venham dividir aqui a tela, para aqueles que só agora acabam de se conectar a nós também venham ter mais ou menos noção do assunto que estamos aqui a nos debruçar. Começo mesmo eu consigo, Nhantum, para equilibrar aqui o tempo de antena que cada um de vós tem direito. Como é que vê esta situação? Depois da morte do agente, houve ainda a tentativa de alguns populares de dificultar a remoção do corpo, dos restos mortais. Na sua ótica, o que isto significa? O comando-geral da PRM já se pronunciou por intermédio do porta-voz, que é o Leonel Muxina, não é? O artigo 35º do Estatuto Geral da PRM condena, não é? Diz claramente que houve uma desproporção aqui por parte daquilo que são os 4 agentes que estiveram naquela área de atuação. Por isso que já existem sanções, já estão aqui a receber aquilo que são os seus maus tratos, por causa daquilo que é a sua má atuação. Mas isto advém de vários fatores. Por que esses indivíduos eles têm tido comportamentos iguais a estes? Nós podemos estar a culpar aqueles indivíduos, mas se uma criança, eu na qualidade de pai, não presto aquilo que é a minha obrigação ao meu filho e amanhã o meu filho fica desviado, naturalmente que o menino desviou-se porque alguém que deveria tomar conta do miúdo não tomou conta do miúdo, que é o pai. Quer dizer, é uma polícia que vive a sua sorte, é uma polícia que infelizmente não está a saber lidar com aquilo que é o contexto atual que o Moçambique vive. Moçambique vive uma atmosfera política muito. E é importante com que os polícias eles tenham a capacidade de ler aquilo que é o momento em que o país vive. O país saiu há bem pouco tempo de um tumulto, saiu há bem pouco tempo de manifestações. Então, aquele que tem a responsabilidade de garantir a ordem pública deve ser muito consciente nas suas ações para evitar com que assuntos iguais a estes eles venham a se evidenciar na nossa sociedade. Não havia motivos para aquilo que aconteceu, mas infelizmente nós temos que compreender como é que esses indivíduos tiveram aquele tipo de comportamento, mas também a questão daquilo em que é a candidatura, como é que esses indivíduos candidataram-se, como é que esses indivíduos entraram-se na corporação, porque aquele comportamento é um comportamento desviante e eu não quero acreditar que numa polícia exista alguém que possa receber alguém que tem aquele tipo de comportamento, mas isto é por causa da falta de vigilância. Os indivíduos que poderiam fazer o seu trabalho, não fizeram o seu trabalho. Há aqui um tempo para fazer a escutação. Na altura, tive algumas informações, quando o indivíduo tivesse aquilo que é a sua pretensão de ser um polícia, deveria se levar à célula do bairro, deveria se levar ao quarteirão, deveria se levar as pessoas próximas da zona para ter que compreender qual é a idoneidade deste indivíduo. Hoje não temos isto, hoje é uma espécie de uma passagem automática, hoje procura-se compreender o que ele tem para dar para fazer parte das fileiras. Então, isto é consequência porque nós vamos compreender que este não é um caso isolado. Vários outros casos têm acontecido, mas infelizmente aqui foi o transbordar da taça. E quando foi o transbordar da taça, houve aquele ambiente, houve aquele tumulto, mas poderia se evitar se nós tivéssemos uma polícia, não é, com uma integridade, com uma capacidade. A questão da pedagogia é muito importante.
tanto. Mas aqui compreende-se que os indivíduos que estiveram a seguir aquela mini base, aquela Toyota Quantum, foram a cargo pessoal, foram à revelia, porque já passaram de um lugar onde foram fiscalizados e mandaram-los avançar. Mas eles não aceitaram que eles pudessem avançar sem que deixasse lá alguma coisa. E seguiram num carro particular. Quer dizer, não estiveram na margem da lei, estiveram além da margem da lei. Quer dizer, pontapearam aquilo que é a lei porque queriam extorquir aquele indivíduo e acabaram pegando numa arma e tirar a vida um inocente. Uma criança que a esta altura deveria estar a se regozijar no meio dos seus familiares. Mas também aqui há que chamar a atenção a quem de direito. Por quê? Porque nós estamos num país onde temos que compreender o que significa a polícia. A polícia é um garante. Não há nenhum país que tem uma polícia e tem que olhar para esta polícia como se nada tivesse acontecido. Porque se uma polícia ela é maltratada, se uma polícia ela não tem aquilo que é o seu devido acompanhamento, a polícia vai se virar. A polícia trabalha com um instrumento muito sensível, que é a arma. A arma. E não só, a polícia trabalha com indivíduos de vários estratos sociais. Quer dizer, todo aquele que é bandido sente-se protegido quando tem um polícia que lhe cobre naquilo em que são as suas alfacatruas. E isto vai facilitar aquilo que é a comunicação polícia, ladrão, ladrão, polícia. E vai abrindo aqui um espaço... Como assim o malfeitor sendo protegido pela polícia? Não percebi lá muito bem este ponto. Olha, a qualidade de polícia que nós temos tido nos últimos tempos acaba facilitando a vida do malfeitor. Porque a polícia ela é desprotegida por quem deveria proteger esta polícia. O Estado moçambicano, infelizmente, deixa a polícia a desejar. Não tem cumprido com aquilo que são as recomendações para com que um polícia venha sentir-se alguém que tenha a sua posição dentro da própria sociedade moçambicana. E se aparece alguém que tem algo a mais a dar àquele polícia, ele facilmente cai em tentação. Cai em tentação por quê? Porque um salário que infelizmente não cobre aquilo que é a sua atividade, não cobre aquilo que é a sua cesta básica, um polícia que não tem aquilo que é os segmentos legais, estou a falar daquilo que são seguros de vida, seguro, planos de saúde, questões de risco de vida, seguros de morte, quer dizer, é um leque este aqui que é ignorado por parte de quem de direito, que poderia ajudar a proteger a própria polícia. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui a falar de dar dinheiro, valores altos ao polícia, mas não, o polícia tem que sentir-se acarinhado, saber que eu tenho seguros de vida, eu tenho seguros de risco, eu tenho... tudo isto que vai lhe proteger e isto vai fazer com que ele pense 2, 3 vezes para se envolver no mundo do crime. Então, ali mostra claramente que os indivíduos queriam extorquir aquele indivíduo a todo custo. Por isso sentiram-se com raiva, sentiram-se com uma mágoa e pegaram na KM e dispararam e tiraram a vida a um inocente. E a população já sabe muito bem como é que as coisas funcionam neste país. Não teve outro caminho senão aquele. Eu não quero aqui dizer que a população pautou por um bom caminho, mas se fosse uma polícia sensata a agir naquele momento, poderia ter pensado nas consequências, porque nós não podemos pensar somente no benefício atual. Nós temos que perceber o que significa isto daqui a um tempinho, caso for encontrado. Naturalmente que a população esteve atenta e compreendeu aquele fenômeno.